já nos nossos estúdios a doutora Nádia Comanese. Ela disse que ela continua, né, com a virose. É crônico já, acho que ela está criando essa virose. Se largue disso, doutora. Mas vamos aqui no nosso Viver Bem. A gente vai falar sobre a importância da higiene bucal das nossas crianças e de todo esse trabalho que é feito com a odontopediatria. A doutora Kelly é especialista nisso. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês, viu? E estou disposta a responder todas as perguntas que me forem feitas. Doutora, a sua especialização é muito interessante, porque envolve os pequenininhos mesmo, para cuidar da higiene bucal e de ter uma dentição perfeita e saudável. Como é trabalhar com esse público tão novinho? Então, daí a importância de o primeiro contato ser com o odontopediatra, né? Um especialista nessa área. Porque abordar essa criança, a gente tem que abordar não só a criança, mas sim toda a família, o contexto familiar. Então, a família que vai ser o nosso foco, né? Para a gente conseguir um comportamento cooperativo dessa criança. E o mais precoce possível que a gente puder estar atendendo essa criança é melhor, para a gente poder trabalhar isso com essa garotada, porque um dia eles estão de um jeito e outro dia a gente já tem que conseguir um novo método para conseguir estar atendendo, né? E são comportamentos bem diferenciados de cada criança, né? De uma para outra. Tem uns que são mais quietinhas, tem outras que são mais hiperativas, tem umas que são muito choronas e quando fala você vai ao dentista, ela já entra em pânico. Existe todo um trabalho também de conscientização de que o dentista ele não é um bicho-papão. Exatamente, que ele está ali para ajudar, né? A gente tem que mostrar isso para ele. Até esses dias eu atendi uma criança e o pai falou assim, agora já foi, já acabou. A gente não pode falar isso, né? A gente tem que ver que a gente está para ajudar, né? Aí a mãe, não, ela está aqui para te ajudar. Aí a criança começa a ter vontade a vir. E teve vontade até de fazer a sua higienização, né? E a partir de que idade essa ajuda já pode ser bem-vinda para essa criança? A gente fala que, inclusive, o bebê também já pode começar a cuidar da higiene bucal, né? Logo quando começam a irromper os primeiros dentinhos, que é por volta de 4 a 6 meses, né, de idade, já pode estar procurando o odontopediatra, para que ele possa orientar como que vai ser feita essa saúde bucal, como que vai ser feita essa higienização, né? E se a mãe também observar, antes do rompimento dos primeiros dentinhos, alguma alteração na cavidade bucal que esteja atrapalhando a amamentação, né? Que deve ser exclusiva até os 6 meses de idade. Então, assim, é muito importante já estar levando ao odontopediatra. A gestante já pode ir para procurar saber como que deve ser realizada esse cuidado com a saúde bucal também. O fortalecimento desses dentinhos, ele começa desde a amamentação? O dentinho já começa a nascer dentro da vida intrauterina, isso mesmo. Na 6ª semana de vida, a gente já tem o nascimento dos decidos, que são os dentinhos de leite. E na 20ª semana, já os dentinhos permanentes, que são os dentes definitivos. Então, já vê que já tem que ter um cuidado bem precocemente, né? Pois é, aí agora eu vou tratar de um assunto muito interessante, que quando a gente fala, quando esse bebê já está maiorzinho, que vem a questão da chupeta, né, e da mamadeira também. A gente sabe como isso atrapalha na dentição da criança. Agora, é mito ou é verdade que até um certo ponto, ou desde o início que ela vai adquirir a chupeta, já começa a atrapalhar? Não, se a criança deixar o hábito até os 3 anos de idade, a arcada pode voltar a se desenvolver normalmente, não tem problema. Não pode passar desse período. Até os médicos indicam a chupeta para dormir quando a criança é bem novinha, para evitar a morte súbita. Então, assim, é importante, sim, pode, tem até essa contradição. Nós, claro, somos totalmente, né, contra, mas se usado até 3 anos, não tem problema nenhum. E aquela questão que o bebê já nasce, às vezes, parecendo que tem cáries nos dentinhos, é comum também ou são casos raros? É mais raro, porque isso são casos assim que a gente chama de hipoplasia. Isso é quando a célula está se formando do esmalte, pode sofrer alguma variação na temperatura do corpo, ou da gestante, ou do bebê. E essa alteração altera as células que vão estar formando o esmalte. Aí os dentes nascem manchadinhos, pode ter também a amelogênese, que são outras causas específicas, né? Pode ser causas genéticas, mas isso já é um quadro mais raro. O que é mais comum, às vezes você perguntou da mamadeira, é sim a cárie de mamadeira. De mamadeira, né? Também, né? Que eu já ia entrar justamente nesse assunto. É porque já fica a sujeirinha e também toda aquela borracha da mamadeira que já fica também ao contato com a criança e com a dentição dela.
Com certeza. Assim, a cárie de mamadeira, ela é causada pela falta de higienização noturna. Então, a mãe amamenta à noite, às vezes o bebê chora, a mãe deixa o bebê amamentar. Aí, isso fica restos de leite impregnado. Até o leite materno puro, ele causa lesão de cárie. Então, ela é chamada cárie de mamadeira, mas hoje ela já tem até um outro nome, que chama cárie de acometimento precoce. Porque ela é causada tanto pela mamadeira, quanto também pelo leite materno, né? Então, fica ali impregnado, restos alimentares nos dentinhos, e aí a bactéria pega esses restos alimentares, produz ácido, degrada o dente e causando a lesão de cárie. Tem até umas imagens depois pra gente ver. A gente já, Adriano, por favor, vá preparando aí as imagens, que daqui a pouquinho a gente vai chamar. Doutora, aqueles dentinhos de algumas crianças também, que às vezes é de 5 anos ou menos um pouco, a gente percebe crianças que têm, mas vou falar bem popular, a massinha amarelada nos dentes. Por mais que ela faça a escovação, essa massinha vem com muita frequência no dia dessa criança. O que provoca isso? Exatamente. O alimentar, principalmente alimentos cariogênicos, né, como bolacha recheada, os doces, e o não escovar. Então, por mais que depois ela vá escovando, já impregnou no dentinho. Então, a gente tem que fazer as profilaxias, que são as limpezas no consultório odontológico, né? Então, daí a importância da visita periódica. Às vezes, igual você falou, fica até aquela placa toda aderida, que a criança já nem consegue remover, né? Então, aí tem que estar fazendo essa limpeza, essa profilaxia, e às vezes tem criança que tem que retornar até menos de 6 meses. Antigamente falava, de 6 em 6 meses. Hoje a gente sabe que depende de cada criança, né? Da classificação de risco, do que ela está precisando. E dos hábitos alimentares dela também, exatamente, né? Porque a doença cárie, ela é uma doença multifatorial, né? Então envolve a não higienização, a alimentação, a escovação, né? É um conjunto, é um casamento grandioso. Olha, a gente vai rapidinho para o intervalo, no retorno a gente volta com a doutora Kelly. Logo depois a gente vai ter outros assuntos também aqui no Saúde e Bem-Estar. Não sai daí não, que a gente vai mostrar algumas fotos e de repente está acontecendo esse problema com o seu filho. A gente volta já já. Saúde e bem-estar para você que acordou agora, que a sua quinta-feira seja maravilhosa. Nós estamos falando da questão da odontopediatria, o cuidado com a higiene bucal do seu filho. Doutora Kelly já está conosco, doutora Kelly Moreira, e ela faz parte também da clínica de doutor Alexandre Diógenes. Doutora Kelly, a gente fala muito na questão da mudança da dentição dessa criança. Por exemplo, ela perdeu os primeiros dentinhos, tem criança que continua com a chupeta, a gente tira, às vezes a gente diz, se você não chupar essa chupeta, esse dentinho não vai nascer mais. É muito importante essa troca, essa mudança, porque os dentes que vão vir é para sempre, não é isso? Com certeza, é muito importante, por isso o cuidado deve iniciar desde cedo, para que a gente adquirindo os hábitos saudáveis desde cedo é mais fácil, quando vierem os dentes definitivos, a gente já ter uma qualidade de higienização melhor e conseguir fazer com que esses dentes permanentes, né, esses dentes definitivos não tenham lesões de cárie, ou se tiver inicial, a gente já está tratando, né? Olha, a gente tem algumas fotos aí, que a gente vai começar a mostrar agora, aí é quando a criança já está bem acostumadinha com o consultório, ela já fica mais relaxada, existe toda uma terapia para que ela não fique com aquela situação do medo. O medo atrapalha muito qualquer tratamento, né? Atrapalha demais. Isso é importante porque ele tem vontade de tirar a foto, ele tem vontade de ir ao consultório, né? Então, cada vez que ele vai é um flash, né? É um flash, exatamente. Ele espera o dia dele ir, né? Porque isso se torna brincadeira. Vamos para outra foto, por favor. Aí já é uma festa. Eu percebo que você faz toda uma situação dentro do consultório para que essa criança se sinta bem à vontade. Isso, exatamente. Ali é a mãe, aí depois tem a paciente que já era minha paciente mais velha hoje, né? E agora a bem novinha, que ela tem 2 anos e 9 meses. Então você vê que já vai vir um ciclo. Então quando a mãe já tem cuidado, já vem para a primeira filha, depois para a segunda filha, fica muito mais fácil a gente estar tratando, né? Porque às vezes a gente tem que descobrir de onde vem esse trauma. Igual a gente está falando do trauma odontológico, às vezes vem de um tio que falou, ou da tia, às vezes até da própria mãe. Então a gente tem que trabalhar isso. E antes tinha muito aquela história, se você não fizer isso, eu vou lhe levar no dentista. Então o dentista parecia ser o bicho-papão da história, sempre, né? Às vezes sentado na cadeira falava, se você não ficar quieta, eu vou te dar uma injeção, né? Pronto. E não pode, a gente tem que ter um contexto diferente, só palavras positivas, né? Próximo da criança. Até mesmo se ela estiver passando por algum problema de saúde, que a gente vai mostrar agora, que é a última foto, eu queria que segurasse um pouquinho, tá aí. Que é a questão do dentinho, que não tá bom. Quando a criança chega assim, ela vai ter que passar pelo tratamento, que não é só um, são vários. Exatamente. E ela tem que estar tranquila. Nesse caso aí,
tem que reformar tudo. Exatamente. Essa criança até ela tinha perdido a parte externa do dente, que a gente chama de coroa, dos 4 dentinhos. Aí eu já tinha reabilitado 2, sei lá. Agora faltam mais 2. Então tinha ficado só a parte interna, que é a raiz do dente. Imagina, numa criança dessa, a gente tem que fazer um tratamento muito avançado, né? Quase um canal, de adulta, né? Exatamente. Um tratamento de canal, que a gente fala, o tratamento endodôntico, né? E fazer uma coroa, um tratamento de adulto. Então, assim, é muito importante a gente puder já trabalhar antes. Esse é um caso de cárie de mamadeira, né? A cárie de acometimento precoce. Essa paciente tem 1 ano, na época ela tinha 1 ano e 8 meses. Bem novinha. Bem novinha. Doutora, e os tipos de tratamento, no caso? Esse aí tem 1 ano, então significa que, se for necessário, essa criança até com menos idade, ela tem que passar pelos tratamentos? Tem que passar pelos tratamentos, porque são realizados tratamentos desde prevenção, né, até restaurações, tratamento de canal, que é o tratamento endodôntico, cirurgias, reabilitação, que já é o caso dessa paciente. Então, a gente tem que fazer todo o tratamento, porque os dentes descidos, eles são como um guia para os dentes permanentes, né, para o nascimento, para o rompimento dos permanentes. Então, se a gente não tratar, pode atrapalhar todo o desenvolvimento dos dentes que vão nascer. Os dentes podem nascer apinhados, perder espaço. Então, a gente tem que tratar. Se uma criança tiver uma cárie profunda, tiver necessidade de um tratamento de canal, a gente tem que realizar ele, se não tiver na época dela perder o dentinho, né? Então, a gente tem que tratar para prevenir as maloclusões no futuro. E quando essa criança já fez a troca dos dentinhos e eles já estão nascendo e tudo, e você sabe que tem criança que é hiperativa e chega a cair, acontecer alguma coisa dela, quebrar esse dente, que seria a primeira dentição, no caso da vida dela. E qual é o procedimento dessa criança? Às vezes quebra bem no meio. Exatamente. Né? Quando quebra os dentes descidos, né, a gente tem que avaliar se tem condição desse dente ainda permanecer na cavidade bucal. Se esse dentinho tiver condição de permanecer, a gente vai fazer o tratamento, seja de canal, se for só uma restauração, né, e reabilitar esse paciente. Agora, se for já tiver uma fratura vertical, aí às vezes a gente tem que perder o dentinho. Tem criança que perde o dentinho, recentemente essa semana mesmo teve um que teve que perder com 2 aninhos, porque a fratura não tinha como deixar o dentinho. Na maioria são acidentes domésticos? Isso, às vezes cai, bate a boquinha, então assim, os ambientes deveriam ser protegidos também, né? A gente sabe que é difícil, por mais que olhe, 1 segundo a criança dispersa. Agora, quando a queda já é com permanente, já fica mais difícil, né? A gente tem que fazer também a radiografia, o diagnóstico e ver a necessidade de cada dente específico. Olha, o ideal é que você mantenha realmente uma frequência junto à dentista, no caso, a especialista que vai cuidar do seu filho, porque é uma saúde que vai acompanhar o resto da vida. E se você começa de pequenininho, você também é um adulto mais saudável. Às vezes nem precisa ir tantas vezes, com tanta frequência, porque você manteve o tratamento e os cuidados saudáveis, não é isso, doutora? O contato mais precoce possível é fundamental, né? E a supervisão dos pais também. Também. E que os pais não fiquem mais assustando tanto assim a garotada em relação, né, a ir ao dentista, a cuidar, a ter um sorriso bonito. E que diminua a quantidade de doces também, de chicletes, de bombons, enfim, de sorvete. Eu sei que é gostoso, mas tente reduzir um pouquinho, porque é um verdadeiro perigo para esses dentinhos que estão nascendo agora. Com certeza, né? E os pais são nossos aliados, né? São eles que vão nos auxiliar nesse tratamento odontológico. Doutora, muito obrigada pela sua participação hoje no nosso programa. Retorne sempre trazendo novidades, principalmente para a garotada começar a se interessar também na prevenção, em estar escovando, as novidades que vai ter para que você tenha um sorriso mais bonito e estar periodicamente acompanhando e visitando também o seu consultório. Com essa coisa de tirar foto, de ter brincadeira, de pensar que você vai num lugar para ter mais saúde e não para ficar assustado ou com medo. Exatamente. Okay? Eu que agradeço a participação. Um bom dia. Bom dia. Uma excelente semana para você e um bom final de semana também. Obrigada para você também.